Bom, nós temos separado para hoje um bate-papo sobre uma parábola de Jesus, que se chama a Parábola dos Talentos. Então nós vamos, em alguns segundos, iniciar o nosso bate-papo, a nossa preleção, pedindo, nestes momentos iniciais, que Jesus ilumine, abençoe, envolva e pacifique os nossos corações com muita paz, com muita tranquilidade, que nós tenhamos, nestes momentos de reflexão, a oportunidade de receber os nossos benfeitores espirituais, que eles possam visitar os nossos lares, nos envolver, aproveitar estes momentos em que nós nos desligamos um pouco das agitações, das preocupações, para que nós possamos ser envolvidos, intuídos e amparados. Nós somos hoje, com a internet, abençoados, porque não importa onde estejamos, nós podemos nos colocar no mesmo ambiente espiritual e receber as bênçãos de luz, de paz, e fazer aquilo que milhares de homens e mulheres fizeram ao longo dos séculos, que é cultivar esta palavra abençoada do Cristo. Então, que Ele nos abençoe, que Ele nos envolva e que Ele nos proteja. Muito bem. Nós reservamos para hoje a parábola dos talentos. E, obviamente, eu sei muito bem, você já ouviu essa parábola em algum momento da sua vida, sem problema nenhum. Talvez o que nós tenhamos hoje, em parte, vai ser semelhante, talvez, a coisas que você já ouviu, já viu em algum momento. No entanto, eu escolhi aquilo que nós chamamos de uma abordagem matemática, e você não precisa ter medo, ninguém vai fazer continha aqui, e nem falar de coisas muito complicadas, mas é porque nós temos, normalmente o que nós falamos é justamente essa abordagem da parábola dos talentos. E vocês vão ver, nós vamos tentar mostrar que talvez exista uma outra maneira de olhar para isso. Bom, a parábola dos talentos, ela nos conta que um senhor, um rico senhor, tendo que sair para viajar. E antes disso, antes de falarmos da parábola, não devemos esquecer que há duas versões, aquilo que nós chamamos de a parábola dos talentos em Mateus e aquilo que nós chamamos da parábola das minas em São Lucas, capítulo 19. Então, nós temos aí duas versões. Essas duas versões são muito interessantes, elas são semelhantes, mas tem pequenas diferenças que nós vamos considerar também. Bom, havia um grande senhor que estava partindo em viagem, e em São Lucas ele vai dizer um homem que estava partindo para se fazer nomear rei. E ele, antes de partir, chama os seus servos, entrega a um 5 talentos, ao outro 2 e ao outro 1. Passa o tempo, aquele senhor viaja, faz uma longa viagem, e um dia ele volta, ele retorna. Então a parábola é muito simples, ela é contada por Jesus quando ele estava a caminho de Jerusalém, vocês vão entender que isso é importante. E ele diz, ele toma contas, ele quer saber o que aconteceu com o seu dinheiro, com os recursos que ele deixou para aquelas pessoas. E ele vai perceber, se apresenta ao primeiro servo e diz, Senhor, aqui estão os seus 5 talentos, que era a moeda da época, uma moeda extremamente cara, importante, e eu ganhei mais 5, então estão aqui os teus talentos. E o Senhor diz para ele, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu te porei sobre o cuidado de muito. Vinde e participe da alegria do teu Senhor. Se apresentou o segundo e falou, bom, o Senhor me deu 2 talentos e eu entrego mais 2, eu ganhei mais 2. E Mateus diz que o Senhor distribuiu segundo a capacidade de cada um.
Esse que ganhou, né, mais 2, entregou para o Senhor, ele disse, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, eu te porei sobre muito. Vinde gozar, né, da alegria do teu Senhor. E aí se apresenta finalmente o terceiro servo, aquele que havia recebido um talento, e ele diz, Senhor, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que o Senhor colhe onde não plantou, que o Senhor junta onde não espalhou. E eu tive medo. E eu guardei o meu talento, eu escondi, né, enterrei e deixei guardado, protegido para não ser roubado. Mas aqui está o seu talento. E o Senhor lhe responde, servo mau e negligente, você sabia que eu sou severo, que eu colho onde eu não plantei, que eu junto onde eu não espalhei, e devias ter colocado meu dinheiro com os banqueiros, para que ao menos eu tivesse os juros. Lancem-no no fogo, expulsem-no. E ele é bastante severo com aquele servo. Nos diz São Mateus uma versão mais ou menos semelhante. Ele diz que um senhor muito poderoso estava partindo para se fazer nomear rei, e que ele chama 10 servos e dá 10 minas, uma para cada um, e ele vai. Né? E esses servos não amavam muito aquele senhor, e eles mandam embaixadores para pleitearem junto àquele que iria nomeá-lo rei, para que não o nomeasse. Mas ele é finalmente nomeado. E ele volta. E ele pede contas aos seus servos do seu dinheiro. E o primeiro aparece e diz, Senhor, o Senhor me deu uma mina, mas eu ganhei 10. E aqui está. E ele diz a mesma coisa, servo bom e fiel, foste fiel no pouco. Deem a ele 5 cidades, para que ele cuide dessas 5 cidades. Aparece o segundo, faz a mesma coisa, e o terceiro, ele vai ter o mesmo problema, ele vai se apresentar, e Mateus e São Lucas não nos fala dos outros, seria até interessante, né? Mas o fundo da parábola é o mesmo. Nós temos 2 situações e há algumas semelhanças aqui, né? A primeira coisa é, um talento era certamente o dinheiro de muito valor na época, ele valia 6.000 denários, e o denário era o salário, um denário era o salário de um dia de trabalho. Então, se nós pegarmos aí aquele que recebeu, por exemplo, né, 5 talentos e depois multiplicou, ele tinha ali mais ou menos o salário de 20 anos, né, de um trabalhador comum. Então, era muito dinheiro que o Senhor havia deixado para esses servidores, né, e antes de partir. E a conversão entre talento e minas, né, isso não é tão importante para nós, mas um talento tinha mais ou menos o valor de 60 minas, porque São Mateus fala em minas, eram moedas da época. De toda maneira, o Senhor deixa esse dinheiro com os servos, e ele deixa, em Mateus ele vai dizer, segundo a capacidade de cada um. Então, prestemos atenção que o Senhor não é injusto. Ele conhece a capacidade de cada um dos seus servos. Em São Lucas, nós veremos que a capacidade vai entrar em cena um pouco depois, porque a capacidade ela vai ser mostrada no momento da tomada de contas. Porque ele deu uma mina para cada. E na hora da prestação de contas, aquele que aparece diz, eu ganhei 10. Então está aqui aquela que o Senhor me emprestou, me deu, e eu, né, multipliquei mais 10. Então a capacidade vai aparecer como produto do trabalho destas pessoas, né? Então o Senhor, a primeira coisa que nós ressaltamos aqui é que o Senhor não é injusto, ele deu segundo a capacidade de cada um, ou na parábola das minas, ele dá um para cada e ele é justo assim mesmo, porque é a capacidade de cada um que vai mostrar o que eles são capazes de fazer. Então essa é a primeira coisa a se notar, né? A segunda que nós temos que tomar cuidado é que no que nós chamamos de abordagem matemática, nós todos já temos o hábito de ouvir, né, que os talentos são todas as coisas que Deus nos deu. Essa parábola, Jesus está simbolizando todas as coisas que nos são dadas, né, a família, a saúde, o bem-estar físico, a inteligência, o talento artístico, o talento para uma determinada profissão, tudo isso são talentos, são dons. E nós ouvimos isso com muita frequência, nós ouvimos essa versão.
No entanto, notem que quando o Senhor distribui os bens e quando ele volta, tudo é do Senhor. É um pouco ilógico, né? Porque ele pede contas, mas tudo é dele. O servo devolve os 5 talentos e mais 5 que ele ganhou, mas tudo é do Senhor. Então a primeira coisa que nós temos que talvez ressaltar é que sim, nós podemos fazer uma abordagem matemática e eu vou mostrar como. Nós já conhecemos essa abordagem, mas será que ela é realmente a boa? Nós veremos. Porque o primeiro questionamento que nós podemos nos fazer é que tudo pertence ao Senhor, menos uma coisa, que é a capacidade de cada servo de trabalhar as moedas que ele deu. Ele pede contas daquilo que era dele, mas até aquilo que foi ganho a mais é dele. Mas ele não está interessado, talvez, nos bens. Né? Ele não está preocupado com o quanto dinheiro foi produzido ou não. Nós vamos notar e vamos descobrir que talvez a preocupação dele seja outra. De todo modo, continuemos. O Senhor vai, né, viaja, ele parte. Na parábola das minas de São Lucas, ele vai dizer que os trabalhadores não queriam a volta dele como rei. E finalmente ele volta, pede contas e acontece tudo aquilo que nós narramos. Então, se nós pegarmos, por exemplo, a interpretação matemática, nós veremos que ela é muito bem representada por uma pequena historieta que nem o Lúcio conta, né, no livro Alvorada Cristã, que é muito interessante, porque ele diz que havia um jovem que havia acabado de completar 21 anos. E esse jovem, ele não estava vivendo de um jeito muito interessante. A mãe estava muito preocupada, ela fez a festa de aniversário para ele, ela procurou chamar os amigos, então fez uma boa festa, tudo, mas aquela noite ela foi deitar muito triste, muito preocupada, porque o menino tinha tido muita dificuldade para aprender, ele se mostrava muito preguiçoso, ele se mostrava sem interesse pelos estudos, pelo trabalho. E Neio Lúcio conta que naquela noite a mãe dele foi dormir e começou a orar e começou a chorar, e ela pediu a Deus que interviesse. Ele estava com 21 anos, ele já era maior de idade, ele tinha toda uma vida pela frente, e ela pediu por ele. E o pedido dela, o pedido das mães, né, não fica nunca sem resposta, mesmo que às vezes a gente não entenda a resposta, foi ouvido. E naquela noite ele tem um sonho, um rapaz, no qual ele se vê visitado por um espírito, por um benfeitor espiritual. E esse benfeitor trazia nas mãos um grande rolo de papel que ele abriu, e o rapaz falou: mas o que é isso, né? Ele falou: eu estou aqui para te cobrar, né? Ele falou: mas cobrar o quê? Eu não sei de dívida nenhuma, eu estou aqui para te cobrar a conta da vida. E ele falou: mas eu não entendi. Ele falou: você vai entender. Ele diz: olha, eu venho te apresentar conta de quantas pessoas se sacrificaram, de quantas vidas foram sacrificadas para que você tivesse a sua vida. E aí ele começa a dizer para ele: olha, mais ou menos 2.000 aves foram mortas até agora para que você se alimentasse. 10 bovinos foram mortos. 50 suínos. 20 carneiros, 3.000 peixes, 60.000 vidas vegetais, entre arroz, feijão, leguminosas, legumes, 7.000 ovos, 3.000 litros de leite, sem contar o trabalho dos seus professores, da sua mãe, dos seus amigos. O rapaz foi se assustando, né? Ele foi ficando bastante assustado e ele começou a meditar, e aquele espírito pergunta para ele: em troca, o que é que você fez de útil? Não restituíste ainda à natureza a mínima parcela do teu imenso débito. Acreditas porventura que você é o centro do mundo?
Produze algo de bom, marcando a tua passagem pela terra. Se nós fôssemos, meus amigos, essa é a abordagem matemática, né? Se nós fôssemos utilizar essa abordagem, nós teríamos, nós entraríamos em desespero, né? Nós entraríamos em desespero, porque quem de nós pode pagar o que deve para Deus? Quem de nós pode pagar o que deve para Deus? Quem de nós pode pagar tudo o que recebeu? Como eu disse no início, quando o Senhor dá os talentos, é porque tudo pertence ao Senhor. Vamos olhar a nossa vida, né? Por exemplo, nosso corpo. É uma máquina maravilhosa, perfeita, está funcionando. Nossa família, o ar que respiramos, tudo que foi colocado diante de nós. Nós nem nos damos conta, nós simplesmente vivemos. Nós não pensamos quantos milhares de criaturas são mortas durante uma vida humana. Nós não lembramos de fazer a conta. E é por isso que a parábola dos talentos, talvez a abordagem que mais pegue, né, que mais fale a nós todos, é a abordagem matemática. Porque é nos lembrarmos de tudo que nós devemos, de tudo o que nos é dado. Mas se nós quiséssemos fazer a conta de verdade, nós espíritas entraríamos em desespero, porque nós teríamos que colocar na conta as nossas vidas todas. Nós temos mais ou menos 6.500 pensamentos por dia, na última estimativa que foi feita, né? Porque isso já chegou a ser 60 mil como estimativa. Vamos pegar a mais reduzida. Isso significa 250 pensamentos por minuto, por hora, perdão. Quantos desses são de gratidão ao Pai? Quantos desses são positivos? Quantos desses são de sintonia com as coisas boas e positivas da vida? Então, nós temos milhares de pensamentos ao longo de uma vida, milhares de emoções, milhares de sentimentos. Multiplique isso pelas últimas 20 vidas. E nós vamos ver que temos um pequeno problema para acertar as contas. Então, a abordagem matemática, talvez, se Deus fosse nos cobrar, né, tudo o que nós devemos, nós não conseguiríamos pagar nunca. É impossível. Mas será que Deus é um contador? Será que Ele realmente está preocupado com quanto Ele nos deu? Será que Ele, que é o Senhor do Universo e tem tudo, será que Ele realmente está interessado nessa conta? Essa conta é boa para nós, ela é importante para nós, porque nós temos que ter uma ideia de quanto é sacrificado para que nós vivamos. Mas talvez não seja esse o interesse de Deus. Nós temos que lembrar que se eu perguntasse aqui para as mães que estão nos assistindo, ou mesmo para os pais, você cobraria o que você fez pelo seu filho? Você já pensou em fazer a conta de quanto custou o leite que o teu corpo produziu? Nunca, né? Porque nós fazemos simplesmente por amor. Quantas horas o cuidado de um filho nos consumiu? Nós fazemos por amor. Nós não estamos interessados em cobrar, nós não ficamos fazendo contabilidade disso. Nós simplesmente fazemos por amor. Então o Pai, na verdade, Ele não está realmente interessado. Nessa parábola, nós devemos fazer a conta para nosso benefício, para nós entendermos a nossa situação. Mas Ele não tem, esse não é o foco dele. Emmanuel vai nos dizer, no livro Consolador, que nós temos como objetivo da nossa evolução o desenvolvimento da nossa inteligência e o nosso desenvolvimento espiritual. E, na verdade, e o Livro dos Espíritos nos diz a mesma coisa, na verdade é isso o foco do uso dos talentos. Porque note que na parábola do rapaz, na historieta do rapaz, a pergunta que é feita para ele não é: cadê o dinheiro? Como é que você vai pagar isso?
Como você paga o amor de um pai? Não tem preço isso. Mas a pergunta que é feita para ele, o que é que você fez de útil? Você não é uma peça útil no concerto da vida. É isso que o Espírito fala para ele. E diz a historieta, né, de Neio Lúcio, que ele se levanta de manhã e diz, mãe, eu vou para a escola. Mãe, eu quero arrumar um trabalho. Porque ele percebe, né, e a mãe estranha, né, percebe que a sua prece foi atendida. Ela fala, o que houve, filho? Ele falou, eu vi a conta da vida. E nós, na parábola dos talentos, somos lembrados de que existe essa conta da vida. Mas ela não é uma conta como se Deus fosse um contador. Ela é uma conta nos convidando ao desenvolvimento da nossa competência espiritual, da nossa capacidade moral e da nossa capacidade intelectual. É isso que Deus visa, que nós sejamos peças úteis no concerto da vida. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é mudar um pouco esse foco, né, de parar e pensar que Deus não é um contador, porque seria impossível para nós pagarmos a conta que nós temos com Ele. Como é que nós pagamos o ar que respiramos? Os neurônios que estão todos funcionando agora no nosso cérebro sem que nós precisemos fazer qualquer coisa. O nosso coração que está batendo sem que nós tenhamos que fazer qualquer coisa. Nós não temos como pagar essa dívida. Multipliquemos isso por todos os corpos que nós tivemos ao longo das nossas existências. Todas as famílias que nós tivemos, tudo que nós comemos, tudo que nós bebemos, tudo que nós vivemos, e é impossível pagar essa conta. Mas não é isto que Deus quer de nós. Ele quer que nós desenvolvamos as nossas capacidades intelectuais e morais. Nós vamos notar que há talvez uma outra forma de olhar, né? Eu vou chamar isso de uma interpretação alternativa, né? Tem uma coisa nessa parábola que sempre me chamou muita atenção. É quando o servo diz, Senhor, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou, que junta onde não espalhou, e eu tive medo. E eu sempre fiquei com isso, né, matutando, e por muito tempo, quando eu falava dessa parábola, eu pulava essa parte, porque eu não tinha entendido. Mas eu fui, né, com o tempo a gente vai refletindo, vai lendo, vai estudando, e aí um belo dia você entende. Ao menos eu acho que eu entendi. E eu vou partilhar com vocês essa compreensão. A primeira coisa que acontece conosco, quando Jesus fala na parábola das minas, que um senhor está partindo para se fazer nomear rei, na verdade Jesus está se referindo a uma história real. Ele está se referindo a história de Arquelau, que era rei ali na Judéia, como também a história de Herodes o Grande. Quem que vai para um outro país se fazer nomear rei? Quem não é rei de verdade, né? Porque eles não eram reis de verdade. Roma tinha dominado a região. E quando morre Herodes o Grande, os 3 filhos vão pleitear junto de Roma o título de rei. E, junto com esses 3 filhos, principalmente contra Arquelau, vão ser enviadas embaixadas para convencer o imperador Tibério de que ele não deveria ser o rei. Então, Jesus está fazendo referência a uma história real. Mas ele também está fazendo referência a ele mesmo. Ele é o rei porque ele estava indo para Jerusalém, onde iria acontecer tudo aquilo que nós já sabemos. Mas muita gente esperava que o reino de Deus fosse se manifestar em Jerusalém quando ele estivesse em Jerusalém. Então ele aproveita estes 2 momentos e ele faz, né, ele apresenta a sua ideia na parábola dos talentos, dizendo, se colocando também ele como um possível rei. Mas a gente que gosta desse rei e a gente que não gosta.
E logo nós veremos que aqueles que não gostam, que não o querem, vão sacrificá-lo. Então, neste momento, Jesus, ele está fazendo referência a fatos concretos. Mas, simbolicamente, ele está fazendo referência a ele também. Mas eu ainda não expliquei a frase. Nós vamos chegar lá. A primeira coisa que nós notamos é que quando nós nos envolvemos com a religião, né, com o espiritismo, ou com qualquer outra religião, as pessoas fazem muitas vezes pelas razões erradas. Muitas vezes nós queremos o reino dos céus. E muitas vezes nós temos medo do inferno. Então, há um texto, né, das escrituras russas que diz o seguinte, dizem que o medo dos tormentos é o caminho dos escravos e o desejo da recompensa é o caminho dos mercenários. Então, que nós façamos a nossa adesão ao Cristo por medo ou na esperança de recompensa. Dos dois modos nós estamos agindo pela via errada. Aqueles que têm medo são escravos. E aqueles que têm esperança de recompensa são mercenários, porque eu vou agir, vou fazer o bem, mas eu quero ser recompensado. E isso me fez pensar que talvez eu tivesse aí uma resposta para a questão, para a frase, né? Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e que junta onde não espalhou. Mas o texto diz mais. Ele diz, porque nisso está realmente a perfeição. Não em abandonar a vida pecadora por medo do castigo, ao modo dos escravos. Não em fazer o bem com a esperança de recompensa, mas sim em temer só uma coisa: perder a amizade divina. A coisa mais estimável e amável de todas, chegar a ser amigo de Deus. Então, notemos que na parábola o Senhor diz: vinde partilhar a alegria do teu Senhor. Então, talvez aí nós tenhamos a resposta para essa frase. Por que esse Senhor é tão severo e colhe onde ele não semeou? Quem pode colher onde não semeou? Isso é injusto. Esse Senhor seria alguém muito injusto. Que severidade é essa que junta onde não espalhou, que colhe onde não semeou? Então, alguma coisa estava errada nessa história, né? Eu sabia que não estava errada, era eu que não tinha entendido. Mas qual é o entendimento por trás disso? O entendimento é que Deus é Pai, Deus é amor, e Ele espera de nós uma coisa que se chama fidelidade. Quem é que faz mais do que é pedido? Eu vou falar aqui com as mães, né? Embora eu, como pai também, tenha vivido isso e vivo ainda, né? Que o Vitor e a Bia não me escutem, mas eu fui assim também quando eu tinha a idade deles, né? Você diz para o filho, tira a louça. E ele, né, muitas vezes é gentil, obediente e vai e tira toda a louça. Mas ele não percebe que ele deixou toda a pia molhada. Mas ele fez o que você pediu. Você diz para um trabalhador que é seu funcionário, olha, você fecha a loja hoje. Então, ele fecha, né? Ele vai fechar a loja. No dia seguinte, você volta e você percebe que as mesas estão ainda com as coisas todas por cima, que está tudo bagunçado, que ele não varreu o chão antes de ir embora. Mas ele fez o que você falou. Então, nós temos, né, nessa situação algo muito especial. Porque quando é que nós começamos a fazer mais do que aquilo que é pedido? Quando nós amamos aquilo que nós fazemos ou aquele a quem nós fazemos.
Então a pessoa nos diz, feche a loja ou feche a casa, mas você se assegura que todas as luzes estão apagadas, que está tudo organizado, que as lixeiras foram esvaziadas. Você faz mais porque você ama aquele Senhor, porque você ama aquilo que faz. Então notemos que a primeira coisa que está em jogo quando esse Senhor volta ele não está interessado em saber quanto foi produzido por aqueles que ficaram com o dinheiro dele. Mas ele tinha ido viajado para ser nomeado rei, e talvez ele não fosse nomeado rei. E aqueles servos que pegaram dinheiro e multiplicaram foram fiéis a ele numa situação de incerteza. Foram fiéis a ele sem saber se ele realmente seria rei. Então, é aí que está o segredo dessa frase. Porque o Senhor está esperando fidelidade, Ele está esperando amor numa situação de incerteza. Como Jesus, naquele momento, que estava indo para Jerusalém, tinha pessoas que o estavam seguindo, mas ele já havia dito aos seus apóstolos, aos seus discípulos, eu estou indo para o sacrifício. Vocês querem ainda assim me seguir? E eles o seguem. E apesar de todos os problemas, de todas as dificuldades, de todos os descaminhos que eles passaram e viveram, eles seguem Jesus. E são fiéis. São fiéis no pouco, porque até aquele momento ninguém tinha certeza de quem era Jesus, do que ia acontecer com Jesus, do que ia se passar. Judas tinha esperança que ele se transformasse num rei mundano. E tanto que acontece tudo o que aconteceu com Judas. Outros sabiam que ele não era um rei daquele tipo, mas não sabiam direito o que ia acontecer. Quem é esse homem? Então a primeira coisa que está em questão aí é a questão de sermos fiéis ao Pai, de sermos fiéis ao Senhor. E é interessante nesta parábola, porque esta situação de Jesus vai se repetir ao longo dos séculos. Quem adere ao Cristo, principalmente naqueles momentos iniciais, está completamente no escuro. Nós temos 2000 anos de história. Nós podemos julgar. Nós temos a doutrina espírita, nós temos uma quantidade de conhecimentos imensa, isso só mostra a nossa dureza, evidentemente. Mas nós podemos julgar com muito mais propriedade do que Simão Pedro, do que Mateus, do que João. O que é que eles sabiam do Cristo? Pouco. Eles sabiam que eles amavam ele. Tanto que Simão Pedro, quando Jesus já passou por tudo, que ele iria passar em Jerusalém e volta, ele diz, Simão, tu me amas? Ele diz, sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Simão, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Simão, tu me amas? E nesse momento, diz o evangelista, Simão Pedro ficou triste. E ele disse, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Então, Simão, apacenta as minhas ovelhas. Simão Pedro, João, Paulo, Mateus, Marcos, Lucas, todos esses homens, Maria de Magdala, Joana de Cusa, Marta, Maria, Verônica, todas essas mulheres teriam suas vidas profundamente transformadas por aquele rei diferente, que mudaria a história do mundo quando ele nasce e durante todo o período apostólico e pós-apostólico até Constantino em 313,
Nós vivemos num mundo extremamente bárbaro. Historiadores fazem uma estimativa de que, em alguns momentos, chegou-se a 90% da população na situação de escravidão. Em alguns momentos, 50%, isso variou entre 50% e 90%. Então, houve momentos em que metade da população do Império Romano era de escravos. E aí chega este rei diferente e começa a falar, a ensinar que nós somos todos filhos de Deus, que nós somos todos iguais, que nossas capacidades só nos distinguem do ponto de vista da inteligência e da moral, mas que não nos distinguem diante do amor de nosso Pai. Porque Ele deu a todos, Ele ofereceu os talentos ou as minas a todos, e Ele nos deixa partir, Ele vai embora, Ele viaja, e Ele nos deixa viver, Ele nos deixa experimentar, Ele nos deixa viver a experiência dos erros, dos acertos, do aprendizado. Ele nos deixa aprender. E Ele não é um cobrador, né? Ele faz isso que nós nos desenvolvamos, tanto do ponto de vista moral quanto espiritual. E os homens que ouvem e entendem esta mensagem, ali no período logo após a morte do Cristo, começam a mudar a face. Nós vemos senhores romanos e grandes senhoras que começam a libertar seus escravos secretamente, dizendo, olha, vocês são livres, podem ir embora, aqui está o pagamento de vocês. Não tinham obrigação nenhuma de fazer isso. A maioria dos escravos, uma vez libertos, ficavam, porque eles não queriam ficar longe de alguém que tinha aquela bondade e aquela atitude. Muitos se transformavam em cristãos, e nós começamos a ver uma mudança no mundo, uma mudança que não agradou, certamente. E aqueles que aderiram a esse rei começam a pagar caro, começam a pagar o preço de um sacrifício que custou sangue, que custou a vida. Mas este homem diferente começa a mudar a face do planeta, começa a mudar a história do mundo. Nós teremos séculos de perseguições contra os cristãos, milhares serão mortos nos circos, nas arenas romanas. Aqueles que ficaram fiéis àquele rei, que ninguém sabia direito de que tipo era esse rei. Mas o que nós vamos notar é que esse rei, ele quer apenas uma coisa. Deus jamais vai nos cobrar o que quer que seja, porque seria como um pai cobrar do filho o leite, o cuidado, a ternura, o carinho, o amor. Mas Ele quer que nós nos transformemos em peças úteis, que nós nos associemos a Ele, não por medo, não por esperança de recompensa, por amor, por fidelidade. Quando o amor ao Pai, à vida, ao Cristo começarem a nascer em nós, nós começamos naturalmente a transformar a nossa vida. Notem que os cristãos começam a mudar o mundo. Jesus viveu num tempo que não tinha computador, internet, jornal, rádio, televisão, mas a mensagem que ele comunicou àquelas pessoas foi tão poderosa que mudou a vida daquelas pessoas e, por conseguinte, mudou a vida de todos aqueles com quem eles entraram em contato. Então nós vamos ver a ação libertadora de Simão Pedro, nós vamos ver a ação libertadora de São Marcos, de São Paulo, de Maria de Magdala. Nós vamos ver que essas pessoas começam a transformar o mundo, porque eles amam aquele mestre e eles querem estar na companhia dele. Em 174, mais ou menos, houve uma grande perseguição, né, aos cristãos do Império Romano,
E na cidade de Lyon, vários foram perseguidos em 172. E eles ficaram famosos, esses cristãos, porque entre eles havia uma jovem de nome Blandina, que não tinha mais que 15, 16, máximo 18 anos, que era uma escrava. E que da vida foi torturada horrivelmente. E junto com ela havia um garoto de 15 anos, Pônticos, que assume diante dos emissários de Roma a firmeza de dizer: não, eu não vou honrar um imperador, um homem, ele não é um Deus. Eu tenho um mestre a quem eu amo e de quem eu tenho recebido só amor, só ternura, só mansidão. Vocês me pedem para renegá-lo. Não, eu não posso fazer isso. E junto, no mesmo período, nós vamos encontrar um velho bispo de 90 anos, que foi também horrivelmente torturado, e que vai dizer a mesma coisa. Eu tenho 90 anos. Eu vivi toda a minha vida no amor a esse mestre. Vocês me pedem para renegá-lo? Não, isso eu não posso fazer. Porque ainda hoje eu estarei com ele. Então não há nada que vocês possam fazer ao meu corpo que me demova da vontade de estar com ele hoje no reino dele. Essas pessoas não estavam brincando, né? Ser cristão nesse momento era assumir, era pegar as moedas que o Senhor deixou e negociar com elas num mundo que não queria saber desse Senhor. Era um risco. E ao longo dos séculos, aqueles que sinceramente assumiram este Senhor, assumiram estes riscos. E há um pastor protestante que diz a seguinte frase: ver a parábola das minas ou dos talentos, assim, deste modo como estamos apresentando, nos faz fazer uma pergunta diferente para nós mesmos. Estou usando obedientemente os dons que recebi? Então notem que esta é a abordagem matemática. É nós nos perguntarmos: estou usando obedientemente os dons que recebi? Estou valorizando cada segundo de vida? Estou valorizando minha família? Estou valorizando minha inteligência? Estou valorizando os talentos que Deus me deu? A saúde física, a lucidez mental, a capacidade de aprender, ter um lar, ter alimento? Eu estou usando bem tudo isso? Usando para quê? Para crescer moralmente e espiritualmente. Mas ele continua. E, numa época em que no Ocidente, pelo menos, as correntes de nossa cultura estão indo contra a fé cristã, estou disposto a arriscar tudo por ele. Então notem, meus irmãos, que a pergunta ainda é a mesma. Aquilo que se colocou para os discípulos e para todos os cristãos ao longo dos séculos, se coloca também para nós. Nós estamos dispostos a assumi-lo como nosso rei? Por amor? Sem esperança de recompensa, porque simplesmente é bom estar com ele. Não existe recompensa maior. Estar com ele é a recompensa. Tê-lo perto de nós é a recompensa. Nós não queremos e não precisamos evitar o inferno, as trevas, o umbral, nem almejar o céu. Tudo isso é resultado, é consequência. A questão é, nós queremos tê-lo como amigo? Ele pagou um preço e nossos irmãos católicos e protestantes têm razão quando dizem que ele veio nos resgatar.
que ele pagou um preço para vir até nós. Foi o preço de dar o sacrifício da própria vida. Porque é como se esse mundo dissesse, você os quer. Porque se ele não tivesse vindo e não tivesse feito o que fez, e não tivesse sacrificado e deixado a mensagem que deixou, nós estaríamos onde? Que mundo seria o nosso? Se nós achamos que esses 2000 anos foram difíceis, com guerras, com lutas, imaginemos um mundo sem o Cristo. Imaginemos um mundo onde pessoas não se doam por amor ao próximo, porque foi isso que ele ensinou. Onde não se abrem creches, asilos, onde não se abrem escolas, universidades. Imagine em que mundo nós estaríamos vivendo se ele não tivesse pago o preço do sangue para nos resgatar. Mas a questão fica, você quer tê-lo como amigo? Porque ele não vai nunca nos cobrar tudo o que nos deu. Ele continua nos dando, ele é Pai. Quantas vezes nós erramos nessas encarnações todas? E olha onde nós estamos, vivendo numa época maravilhosa, falando uns com os outros pela internet, partilhando, vivendo num planeta que tem medicina, que tem ciência, que tem estradas, aviões. Se ele quisesse cobrar, nós teríamos virado fumaça, teríamos ido para um planeta primitivo há muito tempo. Ele nos dá, nos dá, nos dá mais, nos dá mais, porque ele é Pai, mas ele quer algo de nós, que nós tenhamos a atitude de filho e de amigo, porque o amigo é aquele que o amigo diz, olha, você pode me dar uma carona? Me deixa aqui nessa esquina mesmo, eu ando o resto do caminho e a gente leva até a porta de casa, porque é amigo. O amigo passou por uma cirurgia, você vai passar a noite com ele, ajudar a fazer uma sopa. Você não quer nada, é simplesmente seu amigo. É por amor. Então, o que o Senhor quer nesta parábola, o que estava em jogo nesta parábola, não era quanto dinheiro foi produzido, era quem foi fiel a Ele, no momento em que não havia certeza que Ele voltaria, que não havia certeza que Ele seria rei e que Ele era o rei. Então é muito, muito significativa, porque nós podemos analisar essa parábola fazendo uma abordagem matemática. É importante, nós temos que saber o tamanho da nossa dívida, que não é uma dívida, mas que é um indício de que talvez nós não estejamos sendo úteis o quanto poderíamos na economia da vida. E a partir do momento em que você se torna realmente cristão, nós vamos vendo as pessoas se engajarem. Você começa a ajudar, você começa a participar, você começa a se mexer. Porque você sente que tem que ser útil. Mas lá, bem lá no fundo, não importa quanto nós façamos, nós nunca vamos pagar. O que Ele quer é saber que Ele tem em nós um amigo. Saber que Ele tem em nós alguém que quando Ele bate a porta se abrirá. Então o Cristo não é um contador. Ele é nosso irmão, Ele é nosso pai, Ele é nossa mãe, Ele é nossa babá, Ele é nosso amigo. E Ele quer ser tratado como amigo, mas quer que nós tenhamos por Ele a fidelidade de um amigo. Então nós notamos que os verdadeiros cristãos começam a fazer e não param nunca mais de trabalhar. Porque simplesmente você quer estar com Ele, fazer parte do trabalho dEle. Porque Ele não deixa e nunca abandona aqueles que estão com Ele. Então, o que estava em jogo nesta parábola era a fidelidade. E a pergunta que o pastor americano faz
é muito significativa. Porque talvez hoje nós não tenhamos que dar, e aí eu caminho para o nosso encerramento, talvez hoje nós não tenhamos que dar o sacrifício da nossa vida física, mas nós estamos num mundo que está ridicularizando tudo que é cristão. Tudo que é cristão está sendo atacado, debochado, escrachado. Tudo que é cristão está sendo ridicularizado nas mídias, nas novelas, nos programas de televisão, por pseudos intelectuais. E a questão é, como ele faz a pergunta, estou disposto a arriscar tudo por ele? Porque hoje, talvez se você disser num concurso para uma universidade, eu sou cristão, talvez você não seja contratado. Se você levar o seu cristianismo a sério, talvez você perca amigos. Talvez você perca negócios. Estou disposto a arriscar tudo por ele? Esta é a pergunta que nos fica. Porque aquele senhor da parábola queria só uma coisa daqueles servos, porque tudo é dele. Até o que perdeu, até se aquele servidor que guardou por medo tivesse perdido o talento, quem ganhou, ganhou, mas é do Senhor. Tudo é dele. Então o que estava em jogo é: você me ama? Ao ponto de fazer mais do que eu pedi, porque eu colho onde não semeei. E quando é que nós colhemos onde não semeamos? Quando aquele que nos recebeu como amigo nos ama a tal ponto que vai nos dar muito mais do que nós esperamos. Espera aí, você está fazendo tanto por mim? Mas você é meu amigo. Ele, na verdade, nos deu tudo. Ele só quer que nós tenhamos essa atitude. E qual é essa atitude? É a atitude de entrar em harmonia com as leis da vida e de finalmente estarmos com Ele. Eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância, não miséria, não pobreza. Eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância, vida interior, vida cerebral, vida emocional, vida de sentimentos. Eu vim para que tenhais vida, e dei minha vida por isso, porque eu vos amo a esse ponto. Então, meus amigos, nós finalizamos o nosso estudo da parábola dos talentos, deixando esta segunda versão para que nós meditemos, desse Senhor severo que, na verdade, quer algo muito especial, que é o nosso amor e a nossa fidelidade a Ele. Nós é que decidimos o quanto nós queremos estar com Ele, e o quanto nós o amamos, e o quanto nós seremos fiéis a Ele. Nós encerramos, então, a nossa preleção, o nosso estudo de hoje. Eu agradeço, vejo aqui vários amigos que estão conosco, não vou conseguir nomeá-los todos, mas mando um abraço para a Edina, para a Fátima, para a Ana Célia, para a Dona Cida, para a Letícia, que provavelmente está nos ouvindo lá da Europa, para a Dona Marlene Mateus, enfim, para todos os amigos que estão conosco, para a Vera. É uma alegria, é sempre um momento muito especial. Eu espero que a gente possa repetir essas experiências, porque é um privilégio nós falarmos do Cristo. É um privilégio nós lembrarmos do Senhor. É uma bênção nós pararmos a nossa vida para estarmos com Ele por alguns instantes. Então, meus amigos, eu peço, a título de prece final, que o Senhor nos ilumine, abençoe a cada um de nós, aos nossos lares, aos nossos familiares,
que todos eles sejam amparados, protegidos e que nós possamos continuar nos recolhendo junto do Senhor. Não importa onde estejamos, que tenhamos essa atitude das ovelhas que procuram o pastor, que ouvem a sua voz, que reconhecem a sua voz. Então, que Ele nos abençoe, que Ele nos ampare, que Ele nos ilumine com muita luz, muita paz. Fiquem com Deus e nós encerramos, então, a nossa transmissão. Um grande abraço, muita paz a todos.